Fala aí, pessoal, beleza? Vamos falar de trigonometria no triângulo retângulo, um assunto que muita gente se desespera quando ouve falar seno, cosseno, tangente, já arranca os cabelos, mas esses primeiros vídeos são assuntos básicos, simples. A gente vai falar de trigonometria no triângulo retângulo, são 2 vídeos falando sobre isso, que é a base da trigonometria. E aí a gente avança para depois vocês arrancarem os cabelos, tá? Mas fica tranquilo que vai ser suave. Vamos começar falando do significado da palavra trigonometria e alguns elementos importantes ali, tá? Trigonometria é uma palavra que é composta de 3 outras palavras. Tri, que significa 3, gono, que significa ângulo, a gente já viu isso lá no vídeo de polígonos, e metria, que significa medida. Então, trigonometria é medida dos 3 ângulos. Então, a trigonometria ela vai estudar a relação entre as medidas dos lados e dos ângulos de um triângulo. Antes a gente estava falando de relações métricas, né, que falavam só dos lados e da altura, lembra? Só que agora a gente vai relacionar esses lados com os ângulos formados por eles. E para iniciar, a gente vai iniciar com um triângulo retângulo. A base da trigonometria, ela é construída no triângulo retângulo. Beleza? Eu sei que no triângulo eu tenho 3 lados, e quando esse triângulo é retângulo, esses lados recebem nomes especiais, né? Esse lado A aqui, que está oposto ao ângulo reto, a gente sabe que o triângulo é retângulo porque ele tem um ângulo reto, né? Aqui. E o lado oposto a esse ângulo reto é chamado de hipotenusa. E os lados que formam o ângulo reto, tanto o B quanto o C aqui, eles são chamados de catetos. Beleza? Então, oposto ao ângulo reto e hipotenusa formam os ângulos retos. O ângulo reto, né? Os catetos. Beleza? E aí a gente vai falar das razões trigonométricas, né? Então, a gente tem o triângulo retângulo, que a gente já sabe que o oposto ao ângulo reto é a hipotenusa, e os que formam são os catetos, um cateto B, outro cateto C. Agora, eu tenho que ter a noção do seguinte, eu estou falando de razão, não estou falando de razão. Toda vez que eu falar de razão, tem a ver com fração, beleza? Falou em razão, é fração. E para fração, eu preciso de um numerador em cima e de um denominador embaixo, não é isso? Então, eu vou precisar de 2 desses 3 lados para montar a minha fração. Agora, se eu falar assim, o numerador vai ser o cateto. Ué, qual cateto? Vai ser o cateto B ou vai ser o cateto C? Preciso diferenciar esses catetos. Então, para diferenciar, eu vou usar como referência um dos ângulos agudos. Aqui vocês estão vendo que é o ângulo alfa. E o cateto C está do outro lado do ângulo alfa, do lado oposto ao ângulo alfa. Então, o C ele é o cateto oposto em relação a alfa. Beleza? E o B, ele é vizinho, está do lado do alfa. Então, ele vai ser o cateto adjacente. Adjacente significa vizinho. Oposto é o que está oposto, beleza? Só que presta atenção. Se eu mudar o meu ângulo de referência, essa situação vai mudar. Se o meu ângulo de referência não for mais o alfa aqui em cima, foi esse beta aqui, esse azulzinho. Concorda que quem está do outro lado é o B? Então, em relação ao beta, o lado B, o cateto B, é o cateto oposto. Ele é adjacente a alfa, mas é oposto a beta. E quem é que está do lado do beta é o C. Então, ele vai ser adjacente ao C. Então, eu vou ter que prestar muita atenção em quem é o meu ângulo de referência para poder montar essa fração. Beleza? Se você tem 3 elementos, 3 lados, e quer montar uma fração escolhendo 2 deles,
você pode fazer isso de 6 formas diferentes. Aí é um problema de análise combinatória, isso é tema para um outro vídeo. Mas isso quer dizer que eu tenho 6 razões trigonométricas. Seno, cosseno, tangente, secante, cossecante e cotangente. Aí você arranca o cabelo mesmo, né? Mas, para a gente aqui, nessa base, a gente vai usar só 3 razões. A razão seno, que é quando eu divido o cateto oposto pela hipotenusa. A razão cosseno, que é quando eu divido o cateto adjacente pela hipotenusa. E a razão tangente, que é quando eu divido o cateto oposto pelo cateto adjacente, beleza? Eu gosto de ensinar uma palavra-chave que ela faz com que a gente lembre todas essas relações, todas essas 3 razões trigonométricas. E a palavra é SOHCAHTOA. SOHCAHTOA, beleza? Vamos ver aqui o que significa esse SOHCAHTOA? Olha só. Esse primeiro S aqui é de seno. Ó. Quem é o seno? Oposto sobre hipotenusa. Ó. Só. Seno é oposto sobre hipotenusa. E o K aqui, ó. Quem é o K? Cosseno é adjacente sobre hipotenusa. SOHCAHTOA. Tangente é oposto sobre adjacente, beleza? SOHCAHTOA. Seno é oposto sobre hipotenusa, cosseno é adjacente sobre hipotenusa, tangente é oposto sobre adjacente. E a gente vai ver que nos exercícios a gente vai usar bastante essa palavra-chave, ok? Mas antes da gente pensar nos exercícios, vamos pensar em umas observações primeiro, ok? Primeira observação. Toda vez que eu falar de seno, cosseno ou tangente, eu sempre tenho que relacionar com o ângulo. Não adianta eu falar quanto vale seno, quanto vale a tangente. Tangente de quem? De que ângulo? Então, eu vou falar quanto vale seno de 30 graus. Quanto vale cosseno de 45 graus? Quanto vale a tangente de 80 graus? Beleza? Sempre relacionando com o ângulo, ok? Beleza. Então, continuando, segunda observação, se eu tenho o ângulo, eu sei o valor de seno, cosseno e tangente dele. Nunca vai mudar. A gente vai ver daqui a pouco que o seno de 30 graus vale meio. E não importa qual seja o triângulo, qual seja a função que eu estiver trabalhando. Seno de 30 graus vai ser sempre meio, ok? Isso não muda. Terceira observação, o maior valor possível para seno ou cosseno é sempre 1. Por quê? O seno não é o cateto dividido pela hipotenusa? O cateto não é sempre menor que a hipotenusa? Então, quando eu estou dividindo um pequeno por um grande, sempre vai dar 0, alguma coisa. Então, o maior valor possível é 1. Em um outro vídeo, a gente vai ver que tem também um valor mínimo. A gente vai ver isso na aula de círculo trigonométrico, tá bom? E a última observação é que cosseno de um ângulo é sempre igual ao seno do complementar dele. Opa, complementar, Antônio. A gente já viu em vídeos anteriores, lá no iniciozinho, se você olhar, são nos vídeos da primeira aula, falando sobre ângulos, que quando eu tenho dois ângulos, alfa mais beta, que a soma deles dá 90 graus, esses ângulos são complementares, ok? Complementar é porque a soma dá 90 graus. Então, a própria palavra significa isso, ó. Cosseno é o seno do complementar. Então, se eu quiser, por exemplo, o cosseno de 30 graus, eu posso calcular usando o seno de 60. Eles são iguais. Beleza?
certo? Então, pode-se ter um problema lá que você tenha um ângulo de 10 graus que você tem que calcular o cosseno. Mas ele não te deu os valores de 10, mas te deu os de 80. Então, cosseno de 10 graus é igual a seno de 80 graus. Complementar. Beleza? Certo? Então, aqui a gente encerrou a parte teórica. Vamos para o exercício. Esse caiu no Enem Libras 2017. Mas sabe que o banco de dados do Enem é igual para todos, né? Libras, PPL, o normal. Então, vamos ler essa questão. Sabe aquele esquema? Pausa o vídeo e tenta fazer, beleza? Vou ler com vocês. A famosa Torre de Pisa, localizada na Itália, assim como muitos outros prédios, por motivos adversos, sofrem inclinações durante ou após as suas construções. Um prédio, quando construído, dispunha-se verticalmente e tinha 60 metros de altura. Ele sofreu uma inclinação de um ângulo alfa e a projeção ortogonal da sua fachada lateral sobre o solo tem largura medindo 1,80 m, conforme mostra a figura. Então, está aqui, ó. Projeção é a sombra que a ponta do objeto faz no chão, beleza? O valor do ângulo de inclinação, ele quer o ângulo alfa de inclinação aqui, ó, ele quer isso aqui. O valor do ângulo alfa de inclinação, que pode ser determinado fazendo uso de uma tabela como apresentada, que é a tabela dos senos dos ângulos, certo? E ele quer saber que ângulo é esse, beleza? Então, está na hora de você parar o vídeo, que eu vou corrigir. Vamos lá. Primeira coisa. Isso aqui sendo uma reta, você não tem esse cara e esse sendo alternos internos? Isso mesmo. Então, ângulos alternos internos são iguais. Aqui também é alfa, beleza? E aqui também é reto, porque é altura. A altura forma ângulo reto, tanto para um lado quanto para o outro. Certo? E aonde está o 60? Quando fala de altura, você quer colocar o 60 aqui, né? Ah, a altura é 60. Só que não, olha. Quando construído, dispunha-se verticalmente, ou seja, ele estava reto e tinha 60 metros, só que ele tombou. Então, o 60, ele não está aqui. O 60 está aqui. É o tamanho do prédio, beleza? Certo? Agora, a gente pode calcular o ângulo de inclinação. Olha só. Vamos usar a nossa palavra-chave, SOHCAHTOA. Vamos identificar quem é quem aqui na minha história, hein? Quem é quem aqui na minha história? Oposto ao ângulo reto é sempre a hipotenusa. Então, o 60 é o meu H, a minha hipotenusa. Ângulo de referência é o alfa. Oposto ao ângulo de referência, cateto oposto. Quem sobra aqui é o adjacente, que não tem ninguém. Com quem que eu vou trabalhar? Eu vou trabalhar com a hipotenusa e com o oposto. Olha só, com O e com H. O e H, onde está O e H? Ó? É no só. Então, quer dizer que eu vou usar o seno. Seno de alfa. Vai ser oposto em cima, 1,8. Hipotenusa embaixo, 60. Beleza? Vamos simplificar isso aí? Vou tirar a vírgula. Para tirar a vírgula, eu tenho que andar uma casa para a direita. Vou andar uma casa também, acrescentando um zero. 18 por 600. Posso simplificar isso aqui? Posso, não posso? Por 6. Vou simplificar isso aqui por 6. Olha aqui. Quando você simplifica isso por 6, isso vai ficar 3 sobre 100, não é? 3 centésimos. Correto? 3 centésimos. 3 centavos. Então, escreve isso, 0,03. Onde está 0,03 na tabela do seno?
Não está aqui, ó, entre 0,26 e 0,31? Entre 0,26 e 0,31? Que isso aqui seria 0,30, né? Está entre o 26 e o 31. Então, está entre 1,5 e 1,8. Resposta certa, letra C. De caramba, que questão fácil. Entenderam? Palavra-chave define qual é a razão e faz a continha. Beleza? Vamos para mais um exercício. Um estudante do curso técnico de edificações do IFE Recife precisou medir a altura de um edifício de 6 andares. Para isso, se afastou 45 metros do edifício e, com um teodolito, mediu o ângulo de 28 graus, conforme a imagem abaixo. Usando as aproximações, seno de 28 graus é igual a 0,41, cosseno de 28 graus é igual a 0,88 e tangente de 28 graus é igual a 0,53, esse estudante concluiu corretamente que a altura é molezinha, né? Então, eu vou fazer o seguinte. Quem é que eu quero? Não é a minha altura do prédio? Então, aqui, ó, eu tenho esse xzinho aqui, que é o cara que eu quero. Beleza? Então, vamos identificar quem é quem na minha história. Ó. Olhou para o ângulo reto. Quem é que está do outro lado do ângulo reto? Hipotenusa. Essa é a primeira coisa. Identifiquei a hipotenusa. Olha para o ângulo de apoio. 28 graus. Quem é que está do outro lado? Oposto. Quem sobra? Adjacente. É isso aqui que você tem que fazer. Identificar quem é a hipotenusa, quem é cateto oposto, quem é cateto adjacente. Aí, você vai usar a palavra-chave, só que à toa. Eu quero o oposto e tenho adjacente. Ó. Oposto com adjacente. Só que à toa. Você vai usar, então, a tangente. Beleza? Tangente de quem? De 28 graus. Tangente de 28 graus é x sobre 45. Oposto em cima, adjacente embaixo. Sempre o primeiro em cima, o segundo embaixo. Quem é tangente de 28 graus? 0,53. E você vai multiplicar cruzado agora. Ó. X vai ser 0,53 vezes 45. Vai fazer essa conta com calma, com humildade. Vai dar 23,85. Beleza? Certo? Resposta certa, letra B, de bastante fácil. Ok? Assim a gente encerra esse vídeo. Espero que vocês tenham entendido. Se não, volta um pouquinho, coloca as dúvidas no comentário e vai acessando aí o site do Pré ou o meu site pessoal, que tem vários vídeos lá ainda, né? Você pode pegar os vídeos da coleção completa lá nesses dois sites, ok? Valeu, pessoal. Bons estudos. Tchau, tchau.